Mas vamos ao texto de hoje à noite. Vamos hoje a um texto mais alegre, que fala mais de vitória na vida espiritual. José da prisão para o palácio. José da prisão para o palácio. Gênesis 41. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. É um longo capítulo, mas é uma narrativa, e é fácil acompanhar quando a leitura não é uma teoria, não é uma doutrina que está sendo explicada. É uma narrativa, é uma história. Então José, vendido por seus irmãos, traído, invejado por seus irmãos, ele foi vendido, desprezado, e foi comprado por um tal de Potifar, um homem muito importante no Egito. Ali Deus prospera José. Depois José, na casa de Potifar, ele vai muito bem. Ele se mostra um grande administrador. Assim Deus está preparando ele para algo maior. Daí a esposa de Potifar põe os olhos no jovem José, que era bonito de aparência, e ela tenta seduzi-lo. José, por temor a Deus, não entra na tentação, não cai na tentação com ela, mas por causa disso essa mulher revela o lado feio dela, e ela acaba envergonhada, e ela acaba atacando José e levantando calúnia contra ele e colocando ele em risco de morte. Mas o marido dela não põe muito fé nela e manda José para uma prisão. E na prisão José fica ali 2 a 3 anos dentro daquela prisão. E hoje nós vamos ver como Deus tira José da prisão. Gênesis 41. Vamos ler esse capítulo então. Presta bem atenção. Se você não tem uma Bíblia, veja alguém ao seu lado que possa compartilhar contigo a leitura da palavra de Deus. Com toda reverência, leiamos a palavra de Deus. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do rio Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo agora, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras espigas, 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros, que foi amigo de José lá na cadeia, então os chefes dos copeiros disse a faraó: hoje me lembro, faraó, de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda, casa de Potifar. Certa noite, cada um de nós, eu e o padeiro, ele é o copeiro, né? O copeiro e o padeiro, certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, José apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José.
Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas e começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas e muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias e magras em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento do leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. O faraó teve-lhe um único sonho. Deus revelou ao faraó o que está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso, sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao Faraó, e não somente ao Faraó, mas a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você, José, agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e mandou uma corrente de ouro e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo recolhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai.
Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a terra. Até aí. Muito bom, longa leitura, né? Mas dá uma respirada aí, dá uma cutucada no irmão ao lado, pergunta se está tudo bem, se ele entendeu, se ele está ligado, né? E vamos ao nosso estudo de hoje. Não dá para eu tratar tudo que tem nesse estudo aqui, senão nós podemos fazer uma série de mensagens só sobre esse capítulo aqui. Eu vou pegar algumas coisas especiais através do capítulo, tá bom? Ok. Deixa eu começar afirmando para você, igreja, o seguinte, presta atenção. José foi aprisionado por causa da sua integridade e pureza. José foi aprisionado por causa da sua integridade e pureza. Isso não te incomoda, não? Isso não te incomoda? Não é uma tendência minha e sua pensar: poxa, quem é íntegro e quem é puro não deve ir para a cadeia. Por que Deus permite um camarada desse ir para a cadeia? A Bíblia diz o seguinte, um outro verso que vai ensinar você algo que não é natural a nós pensarmos dessa forma. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12 o seguinte: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O estilo de vida do cristão incomoda o mundo pagão, essa é a grande verdade. O estilo de vida do cristão incomoda o mundo pagão. Numa sociedade noveleira e cheia de erotismo igual a nossa, você começa a falar sobre pureza, por amor a Deus, porque o nosso Deus é puro. As pessoas começam a ter raiva de você, eles começam a virar a cara para você, eles começam a criar bronca de você, eles começam a ver todos os seus defeitos. Por isso o apóstolo Pedro escreveu para a igreja perseguida nos tempos dele, ele escreveu o seguinte: amados, não se surpreendam com a perseguição e o fogo que surge entre vocês para vos provar, como se isso fosse algo estranho, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada a vocês, exultem com grande alegria. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, repetindo o que eu já falei domingo passado. Se José tivesse sido aprisionado por causa de um pecado que ele cometeu, vamos dizer que tivesse afrontado com a mulher de Potifar, se ele tivesse sido aprisionado por causa daquilo, a prisão dele nós poderíamos interpretar como sendo disciplina de Deus. Mas como José foi aprisionado por causa da sua integridade, a gente entende que aquele aprisionamento foi uma provação de Deus. Se você sofremos por causa de coisas erradas que nós fazemos, nós estamos sendo disciplinados por Deus. Não é nem a palavra castigado, mas é disciplina. Hebreus 12 fala assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Isso aqui é para quem está fazendo coisa errada e está sofrendo consequências da coisa errada. Olha a palavra de amor de Deus ao dar uma surra em mim e em você. Ele fala: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Domingo passado eu falei uma frase para vocês, que a disciplina do Senhor é o cão pastor de Deus, que nos faz voltar para o aprisco. A disciplina do Senhor é como um cão pastor. O pastor, ele fica ali na posição dele, vendo se tem lobos ao redor, cuidando do rebanho. Quando ele vê um grupo de ovelhas que está se debandando, ele manda o cão pastor dele.
Esse cachorro já é treinado. Esse cachorro, ele olha para as ovelhas e olha para o pastor. Ele olha para as ovelhas e com o olhar do pastor, ele sabe o que o pastor está querendo. E ele vai assustando e dando umas mordidinhas nas ovelhas e trazendo aquela ovelha que está se distanciando, se desraiando, vai trazendo ela de volta. José, ele não passou por disciplina, ele não tinha aprontado, ele não fez nada que desagradasse a Deus. Ele foi para a cadeia porque ele estava sendo provado. Ele estava sendo provado. Alguém falou o seguinte sobre provação, e algumas pessoas na nossa igreja aqui estão sendo provadas. Você não aprontou, você tem, você é humano, você tem suas fraquezas, você tem suas falhas, mas você tem mantido a sua conta com Deus em ordem. Você peca, você pede perdão, você se arrepende, você pede perdão. Então você não está caído no pecado. Disciplina, castigo é para quem está caído no pecado. Mas aprovação é para levar a gente a crescer espiritualmente. Tanto é que alguém falou assim: a pedra preciosa não pode ser polida sem fricção. Uma pedra preciosa não pode ser polida sem fricção, nem o homem aperfeiçoado sem provação. A pedra preciosa não pode ser polida sem fricção, nem o homem aperfeiçoado sem provação. A provação é a escola de Deus, na qual grandes virtudes são adquiridas, pecados são abandonados e o caráter é fortalecido. Por isso que Tiago fala: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Se você passa por várias provações, você está indo para o ginásio, você está indo para o colegial, você está indo para a faculdade, você está indo para o mestrado, para o doutorado. Mas a pessoa que leva uma vida confortável, tranquila, nunca tem problema, é um analfabeto espiritualmente, é um fraco, é como alguém que nunca vai para a academia, nunca vai praticar esporte, não sai para cantar, é um obeso, um peso morto, uma pessoa que não tem saúde espiritual. Por isso, não tenha dó daquela pessoa que está passando por várias provações. Tenha dó daquele coitado que leva uma vida tão fácil. Qualquer coisinha que aparece ele se assusta, porque ele é tão fraco, ele é como aquela árvore que nunca que está lá no vale protegida e nunca recebe o vento e nada. A raiz dele é fraca. Qualquer pessoa que encosta na árvore, ela começa a quebrar, a raiz sai para fora. José, ele foi enviado por Deus para a prisão. Mas a boa notícia é essa: que tanto a disciplina de Deus quanto a aprovação de Deus para os seus filhos são meros meios para nos conduzir a coisas melhores. Quando Deus disciplina, e quando Ele dá umas lapadas na gente, não é para castigar, não é para judiar, mas é para nos corrigir e nos abençoar, nos levar à obediência, nos levar ao crescimento. E quando Ele põe a gente na cadeia da aprovação, também Ele visa a nosso crescimento. Então, tanto disciplina como provação são meros meios, não são um fim em si mesmo. A vida cristã não vai ser sempre uma disciplina, sempre uma provação. Você não vai ser sempre provado a vida toda. A disciplina e a provação, eu diria que são como andaimes usados por Deus para construir nosso caráter. Uma vez que a obra está concluída, os andaimes são tirados, são descartados, são levados embora. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, um dia a sua provação vai terminar, um dia a sua luta vai passar, um dia o seu sofrimento vai acabar. Amém? Amém. Grava isso no seu coração. Meu pai falava isso para as igrejas onde ele pastoreava. Ovelha dele, eu escutava isso. Nessa vida tudo passa, tudo passa. Por isso que o texto fala: bem-aventurado o homem que suporta a provação, a tentação, porque quando ele for aprovado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Capítulo 41 fala que acabou a provação de José. Capítulo 41 fala sobre o dia quando José foi transferido da prisão para o palácio. O dia quando José foi transferido da prisão para o poder. Um dia vai acontecer isso com você. Um dia vai acontecer isso com você. Um dia vai acontecer isso comigo. Hoje nós vamos ver o dia quando Deus pega esse jovem, ele está mais ou menos com 30 anos agora, ok, se amadureceu, você se disciplinou, você hoje é um vaso útil nas minhas mãos, hoje você é uma ferramenta preciosa nas minhas mãos, hoje é o dia de eu te tirar da cadeia, hoje é o dia de tirar você da disciplina, da provação. Hoje, vamos ver então, capítulo 41, o dia quando Deus transferiu José da prisão para o palácio. Quais são as coisas as ações de Deus que a gente vê nesse dia?
nesse processo de Deus tirando José da cadeia, da prisão e levando ele para o palácio, o que Deus fez? Como que foi que Deus agiu? Quando você analisa esse capítulo, você percebe, em primeiro lugar, mais uma vez, essa maravilhosa doutrina da providência de Deus. A providência, o cuidado soberano do Deus Criador de todas as coisas na vida de José, assim como há isso em relação à sua vida. A providência de Deus sobre a vida de José. A providência de Deus sobre a vida de José. José, eu tenho quase certeza, José não via Deus agindo. José não percebia talvez a presença de Deus, mas a verdade é que Deus estava com José o tempo todo, em todo lugar, em todas as circunstâncias. Deus estava com José naquela cadeia, Deus esteve com José naquele buraco que os seus irmãos o colocaram, Deus estava com José naquela carroça onde ele foi aprisionado e levado para o Egito pelos ismaelitas. Deus sempre esteve com José. No verso 1 diz que já faziam 2 anos que José tinha ajudado o copeiro, seu colega de prisão, confiado na bondade daquele copeiro. Você lembra do domingo passado? Ele ajudou o copeiro, tratou o copeiro bem, ele foi um amigo do copeiro. Na hora que ele ajuda o copeiro e passa para o copeiro a profecia: olha, você em 3 dias você vai estar na presença de Faraó restaurado, seu emprego vai estar restaurado, você vai estar numa boa com o Faraó. Por favor, lembre-se de mim. Fazia 2 anos que José pediu isso para o copeiro, esse pequeno favor para o copeiro, mas o copeiro se esqueceu de José. Nós terminamos a mensagem domingo passado assim. Na vida de José, semana passada, 2 anos atrás, há 2 anos atrás, José tinha pedido para aquele copeiro: por favor, lembre-se de mim, me tira desse calabouço, intercede por mim junto ao Faraó, conta para o Faraó a minha história, para que ele possa me libertar desse calabouço terrível que me encontro. Então, sabe o que eu imagino? Eu imagino que na noite anterior de Deus tirar José da prisão e levá-lo para o palácio na presença do Faraó, eu imagino que naquela noite anterior, José foi para a cama, na prisão, e na cama, antes de dormir, ele começou a orar. E eu penso assim, que José mais uma vez, talvez meio desanimado, mais uma vez ele orou por várias coisas. Daí ele orou pedindo que o Senhor o tirasse daquele calabouço, mas ele já tinha perdido, ele tinha perdido a esperança, ele tinha pedido tanto por isso, ele tinha pedido tanto que Deus tirasse ele daquele calabouço. Toda noite ele fala, ele deve ter pensado no subconsciente dele, fala: poxa, toda noite eu oro a mesma coisa, Deus me tira daqui, Deus por favor tem misericórdia, me tira daqui, me tira daqui. Já faz 2 anos que eu venho orando por isso, essa aqui é mais uma noite que eu vou estar orando. José já não sabia mais o que pensar. Talvez quando ele acabou a oração dele, pedindo para Deus tirar daquele calabouço, ele talvez parou e no momento de incredulidade ele pensou assim: será que Deus está chateado comigo? 2 anos já, fora o outro tempo que eu fiquei antes de eu conhecer o copeiro. Alguns estudiosos acham que José ficou 3 anos naquela cadeia. Será que Deus está chateado comigo? Eu estou pedindo para ele me tirar daqui, mas ele não me tira. Será que ele não gostou porque eu fui pedir para o copeiro que foi promovido, foi tirado daqui? Será que Deus ficou chateado que eu coloquei minha confiança nesse homem? Será que Deus só vai me livrar daqui quando eu parar de pedir? Acho que eu vou parar de pedir, não vou orar mais sobre isso. Talvez Deus está esperando eu não orar mais, daí ele vai me livrar. Ou será que Deus, esse é o pior pensamento, será que Deus, na sua soberania, quer que eu passe o resto da minha vida nessa cadeia? José foi dormir, e José, dormindo, nem imaginava que naquela mesma noite, enquanto ele dormia, o Rei dos Reis, o seu maravilhoso Deus, seu Pai Celeste, estaria trabalhando no coração de Faraó o seu livramento. Naquela noite, Deus, enquanto José dormia, talvez desanimado com a sua vida de oração, desanimado com o seu relacionamento com Deus, com a sua cadeia, Deus, enquanto José dormia, Deus trabalhava no coração de Faraó, dando ao Faraó 2 sonhos, ou um sonho parecido com 2, em 2 partes, sonhos inquietantes. Tem um pastor que se chama Ron Mel, ele parece que é um pastor americano da igreja quadrangular, e Ron Mel, ele escreveu um livro intitulado Deus Trabalha no Turno da Noite.
Deus trabalha no turno da noite. John Mel escreveu esse livro baseado no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, Ele não dormirá, aquele que te guarda não dormirá. É certo que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Enquanto eu durmo, Deus não dorme. Ele trabalha a favor daqueles que o temem. Irmão, irmã, enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando a seu favor. Em Isaías 64, versículo 4, fala assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, ou olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Os pagãos não conhecem isso. Só o Deus cristão, somente do Deus cristão é dito algo assim, que Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam, que nele confiam. Os deuses dos pagãos são diferentes. Você tem que negociar com eles, você tem que dar um dinheiro para eles, você tem que dar um sacrifício para eles, você tem que queimar um filho, você tem que sofrer, fazer um sacrifício. Então eles talvez vão te dar alguma coisa em troca, é uma barganha. Mas o Deus da Bíblia não. Os deuses da Bíblia falam: você confia em mim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fala, ele endireitará as tuas veredas, ele fará com que a tua justiça venha a ficar bem clara, bem nítida para todo mundo, como o sol, como a luz do sol ao meio-dia. Irmão, irmã, enquanto você dorme, Deus trabalha ao seu favor. Tudo isso que nós estamos falando aqui sobre José é a doutrina da providência de Deus. A doutrina da providência de Deus fala sobre o exercício contínuo do poder, da autoridade e soberania de Deus, sustentando todas as suas criaturas. Nenhum pardal cai sem a permissão, sem o propósito de Deus. Nenhum fio de cabelo. Deus, Ele controla as coisas grandes, Ele controla as coisas pequenas. A doutrina da providência de Deus fala sobre esse exercício contínuo da soberania, do poder de Deus, sustentando tudo aquilo que Ele criou. A providência de Deus, ela é operante em tudo o que ocorre no mundo, nada escapa ao seu poder. Ele dirige todas as coisas ao seu fim determinado, especialmente a vida dos seus. Deus está no controle do universo. Aquilo que a sociedade chama de coincidência, aquilo que os homens chamam de sorte, a Bíblia fala que não é sorte, não é coincidência, é providência. É providência. E muitas vezes as providências de Deus são óbvias, são claras, fáceis de entender. Mas, como eu já mencionei no caso de José, como você talvez já experimentou na sua própria vida, há certas providências de Deus que não fazem sentido para nós, são difíceis de se compreender. Mas veja quantas providências Deus realizou para levar José à presença de Faraó. Quanta coisinha, quanto detalhe Deus teve que costurar para que José fosse levado da prisão até Faraó e se tornasse o segundo homem desse império chamado Egito naquela época. Primeiro, eu fiz uma relação de coisas aqui. Para que José pudesse chegar até Faraó, Deus trabalhou, em primeiro lugar, a esposa de Potifar precisaria acusá-lo de sedução. Ela precisaria, ela não ia ficar só triste porque ele não quis ir para a cama com ela, mas ela tinha que ficar com raiva suficiente ao ponto de levantar uma acusação contra ele. Ela poderia ter ficado quieta. Ela viu que o rapaz ele não ia fazer estardalhaço com a coisa. Ele era um cara, não era de briga, não era barraqueiro. Ela era barraqueira. E Deus usou a barraquice dessa mulher para acusar, porque para o José ir para a cadeia, a mulher precisa fazer um barraco. Depois, segundo a providência de Deus, José, ele tinha que ser mandado não para qualquer prisão, mas para a prisão onde eram colocados, onde eram postos os prisioneiros do rei. Terceira providência, o carcereiro precisava sentir simpatia por José para dar a ele a oportunidade de administrar toda a cadeia e assim José ter acesso a todos os prisioneiros. Quarto, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros precisavam ser acusados e presos naquela prisão e não em outra. Quinto, o chefe dos copeiros precisava ter um sonho inquietador e José precisava encontrar-se e conversar com ele exatamente naquela manhã, quando eles estavam inquietados, quando eles estavam assim desbaratinados e pensativos e incomodados com aquele sonho inquietador. E depois, em sexto lugar, José precisava ter a interpretação do sonho que os dois tiveram, e ele teve, Deus deu a ele.
Sétimo lugar, o copeiro precisava estar presente junto a Faraó. 2 anos depois, o copeiro precisava estar presente junto a Faraó, bem no dia em que Faraó teve o seu sonho inquietador. Oitavo, o copeiro precisava ter coragem e iniciativa para falar para o Faraó do José. Passaram 2 anos, ele não teve coragem de falar de José para o Faraó, mas nesse dia ele precisava ter coragem, e ele teve, e ele falou. O Faraó precisava ter coragem para trazer um prisioneiro para dentro do palácio e dar-lhe chance de interpretar o seu sonho. Em 10º lugar, José precisava receber de Deus sabedoria para interpretar o sonho de Faraó. Tudo isso precisava acontecer para que José chegasse ao ponto que chegou, de ser promovido da prisão para o palácio. Então nós vimos, em primeiro lugar, a providência de Deus sobre a vida de José. Vamos ver agora, em segundo lugar, uma outra verdade que eu vejo aqui: o poder de Deus na vida de José. O poder de Deus na vida de José. A pergunta que eu faço é o seguinte: como é que Deus ganha a atenção do homem mais poderoso da terra? Vai tentar falar de Deus para alguém da nossa cidade que é bem rico, que hoje está talvez num jantar, está numa viagem que ele fez no final de semana. Vai tentar falar de Deus para ele, vai ver a reação dele com você. A pessoa, quando está com saúde, está com riqueza, o coração endurece demais. Ele se acha, é uma droga. Como é que Deus ganha a atenção do homem mais poderoso da face da terra, o faraó do Egito? Como é que ele faz isso? Deus, em primeiro lugar, Deus toca naquilo que mais interessava para o faraó. Através do sonho, Deus toca naquilo que mais interessava ao faraó. Deus dá para Faraó um sonho relacionado a gado e relacionado a espigas de cereal. Deus dá para Faraó um sonho inquietante sobre gado e espigas. Gado e agricultura, base principal da economia egípcia. Os egípcios eram pessoas que davam uma importância muito grande para sonhos. Deus usa sonhos para trabalhar e falar com eles. Eles achavam que os deuses se comunicavam com eles através de sonhos, que através dos sonhos eles tinham uma janela aberta a verdades sobrenaturais. Deus usa isso para chamar a atenção de Faraó, dando para ele, tocando e incomodando ele em relação a coisas que para ele são muito importantes: a economia, a base econômica do seu império. Quando Deus fala com ele dá para ele um sonho inquietante sobre gado e espigas, pronto, esse homem fica preocupado. Seria hoje como nossa presidente ter um sonho inquietador sobre a Petrobras e sobre uma outra grande fonte de lucro do Brasil, vamos dizer, a agricultura do Brasil, as nossas colheitas e tudo mais, porque somos um país ainda cuja economia depende bastante da agricultura, somos o celeiro do mundo, como alguns já dizem. Como é que Deus então ganha a atenção do homem mais poderoso do mundo? Tocando naquilo que mais lhe interessa. Em segundo lugar, dando-lhe um problema que ele não consegue resolver. O homem rico, ele acha que tudo ele resolve, tudo ele compra, tudo ele paga, tudo ele dá um jeito, ele não interessa quanto que vai ser, o problema vai, se necessário, ele vende uma casa, ele vende um imóvel, um prédio, ele pega dinheiro. E esse homem, para Deus ter a atenção dele, ele precisava ter um problema que ele não conseguiria resolver. O versículo 8 diz assim: pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém dentre os seus magos foi capaz de interpretá-los. Ninguém. Mas Deus revela seu poder na vida de José, dando-lhe a capacidade de interpretar e oferecer orientações administrativas para o faraó. Nós lemos isso no versículo 25 a 36. Quando José, ele explica o sonho, todo mundo sente que a explicação dele é tão plausível, é tão boa, é tão verdadeira, que até o faraó percebeu a unção do Espírito Santo sobre a vida de José. Versículo 37 e 38 fala assim: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros, por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Esse homem falou com autoridade, ele falou com exatidão, ele falou com sabedoria. Esse homem é melhor do que todos os magos do Egito. Uma pergunta que eu faço para você agora, a gente abrindo um parênteses nessa história aqui:
Quais são as 3 marcas de uma pessoa ungida pelo Espírito Santo de Deus? Quais são as 3 marcas da pessoa ungida pelo Espírito Santo de Deus? Por favor, não me diga que é a pessoa que grita aleluia, glória a Deus no culto bem forte. Porque você conhece alguém que já fez isso e não tem uma vida legal. Você conhece gente que fala isso e durante a semana é uma vergonha. Você conhece gente que dá berro e grita no culto e não perdoa o irmão por causa de uma ofensinha pequena. Quais são as 3 marcas de uma pessoa ungida pelo Espírito Santo de Deus? Não tem nada contra a pessoa no culto dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, desde que essa pessoa nos seus relacionamentos durante a semana leve uma vida santa, uma vida séria de oração com Deus. Eu espero que muitos de vocês durante o culto tenham liberdade no Espírito Santo e tenham uma vida que dê base para você poder levantar sua voz no momento que a verdade toca seu coração e abençoa a igreja. Você fala aleluia, glória ao Senhor, e uma salva de palmas a Deus, mas isso com base, não uma coisa que a gente faz como se estivesse num show, e depois lá fora a gente vive de uma vida toda relaxada, toda carnal, toda esquisita, obedece umas coisas da palavra de Deus, outras coisas você não está nem aí, está só quebrando toda a lei de Deus. Isso a gente não quer. Vamos lá, quais são as 3 marcas de uma pessoa ungida pelo Espírito Santo de Deus? José era uma pessoa ungida pelo Espírito Santo de Deus. Quais são as 3 marcas que ele tinha, que eu quero ter, que você deveria buscar também ter na sua vida? Primeira marca de um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus: humildade. Versículo 15 e 16. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Meus magos, ninguém consegue, mas ouvi falar que você, José, ouvi falar que você é capaz de interpretá-lo, você é sábio, você tem poder. Olha a humildade do servo de Deus. Respondeu-lhe José: faraó, não enche a minha bola não, isso não depende de mim, mas Deus, faraó, não eu, Deus, olha para Deus, faraó, Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Imagina se faraó falasse com algum desses pastores que se autopromovem: pastor, eu tive um sonho, ninguém consegue interpretar. Eu vou falar que você tem o dom de sonho. Ah, tenho sim, faraó, eu tenho sim. Eu até tenho pensado, por causa desse dom que eu tenho pensado em escrever um livro, viu, faraó? Um livro sobre interpretação de sonhos em 3 partes. Depois eu estou pensando também em fazer uns DVDs. Eu estou pensando em começar a fazer umas palestras. Estou pensando em fazer umas conferências sobre interpretações de sonhos. Vai bombar, vai dar muita grana. Vou cobrar 500 de cada um. Vai estiver pastor do Brasil todo nas minhas conferências. Estou pensando em começar um programa na televisão, interpretação de sonhos, faraó. Mas eu não sei, eu estou pensando ainda. Você quer entrar comigo nessa jogada? Não, José não faz nada disso. Ele não se engrandece, ele não se envaidece com o dom que Deus lhe deu. Ele tira o foco dos elogios de Faraó, que estão focados nele, porque Faraó é um homem carnal. Faraó não vê Deus, Faraó não conhece a Deus. Faraó vê o homem. A resposta de José: faraó, não, isso não depende de mim, faraó, eu não sou nada, eu sou igual a você, eu sou um pecador, mas Deus dará ao faraó. Deus, faraó. Humildade, primeiro sinal de um homem de Deus, um homem cheio do Espírito de Deus. Hudson Taylor, leia a biografia dele, na internet tem a biografia de Hudson Taylor. Ele foi fundador da missão nativa na China, quando os chineses não tinham o evangelho lá. Hudson Taylor foi sozinho para lá, para pregar o evangelho para os chineses. Ele foi hostilizado de forma tremenda. Um dia ele voltou para a Inglaterra, e ele foi apresentado numa conferência missionária. Ele foi apresentado com glamour. A pessoa falou assim: e agora nós vamos ter o privilégio de ouvir o grande missionário Hudson Taylor. E as pessoas ficaram em pé e aplaudiram ele. A hora que ele pegou a palavra, ele falou: amigos, por favor, eu não sou o grande missionário, eu sou apenas um pequeno servo do grandioso Deus. Aplaudam a ele. Pessoal do show da fé não gosta disso. Eles querem aplaudir o homem. Eles querem ter um herói evangélico, um herói gospel. Ontem eu falei para vocês, eu viajava do Rio para cá, e na minha frente vinha a Aline Barros.
Sabe o que eu notei nela? Eu notei que ela estava vestida de uma forma bem simplesinha, cabelo amarrado, com birotinho mal feito. E eu percebi nela assim que ela, uma pessoa cansada de ser paparicado pelos crentes. Eu percebia nela ela procurando se esconder, ela meio cansada, indo para esse show em Andradina. E eu percebia nela assim, com raiva de todo mundo que se aproximasse dela. Ali não sei o que tem. Ela chegava a tratar mal as pessoas. Por um lado, eu não sei se é falta de humildade dela, por outro lado, eu não sei se realmente deve cansar esse negócio de gente o tempo todo ficando, querendo te promover porque você apareceu na televisão, então você deve ser importante. Eu preciso tocar em você, tirar uma fotografia com você, assina teu nome na minha testa e tal. Isso é pobreza, isso é idolatria, isso não agrada a Deus. Isso não é sinal de espiritualidade da igreja e nem dos artistas que aceitam esse tipo de coisa. José, ele não caiu nessa. A.W. Tozer foi um bom pregador, e um dia ele foi também apresentado de uma forma grandiosa para uma plateia lá na Austrália. E a biografia dele diz o seguinte: que ele, quando a pessoa elogiou esse autor, pregador, pastor, esse pastor chegou no microfone, esperou os aplausos acabarem e falou assim: querido Deus, perdoa meu irmão por tudo que ele disse a meu respeito, e me perdoa por apreciar tanto os seus elogios. Me perdoa porque eu gostei de ser elogiado, de paparicado, eu gostei que rasgaram seda comigo, eu sou carnal, eu tenho essa tendência. Me perdoa, Deus, por essa carnalidade a carnalidade do meu irmão e a minha carnalidade. Alguém falou assim: os que conhecem a Deus serão humildes, e os que conhecem a si próprios não podem ser orgulhosos. Quem conhece a teologia da total depravação do ser humano e se vê ali como um ser humano caído no pecado, rebelde contra Deus, não gosta, tem aversão de elogios, de paparicagem, dessas coisas. Deus pensa mais no homem que pensa menos em si mesmo. É isso que diz Tiago 4,5: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Primeira marca de um homem espiritual é humildade. Segunda marca de um homem espiritual é fidelidade. Apesar de toda a honra e poder que José recebe do faraó, a gente viu isso nesse capítulo 41, José não se esquece de suas raízes, do seu povo, do seu Deus. O faraó promove José segundo homem em comando, em poder no Egito. O faraó dá para José um nome egípcio, Zafenate-Paneia, esse vai ser seu nome a partir de hoje. E dá para ele uma esposa egípcia, Asenate, versículo 45. Porém, quando nascem os seus filhos, José não se esquece das suas raízes, do seu povo, do seu Deus. Ele dá para os seus 2 filhos nomes hebraicos. Primeiro filho, Manassés, esse significa esquecimento. Deus me fez esquecer toda aquela tristeza, sofrimento. Eu perdoei meus irmãos, eu não sou um homem rancoroso, eu não fico vivendo na raiva, no ódio de quem me derrubou, de quem teve inveja de mim. Deus me ajudou a vencer e superar a inveja e o ódio dos meus irmãos. Manassés, esquecimento. Efraim, frutífero, significa frutífero. Efraim, Deus me fez frutífero na terra do meu sofrimento. O Egito foi um lugar para mim, terra de sofrimento. Como escravo cheguei aqui, fui para a cadeia, mas Deus está me dando o privilégio de ser frutífero e abençoador aqui. Efraim, eu imagino quantas vezes em festas, em solenidades, os egípcios chegavam para José e falavam: José, o nome dele não era José, no caso, Zafenate, qual o nome dos seus filhos? Manassés e Efraim. Manassés e Efraim, que nome esquisito, que nome que é esse? E daí José tinha a oportunidade de falar do seu Deus, o Deus da aliança, que fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó e com ele mesmo. Ele podia ali, no Velho Testamento, estar evangelizando e falando da promessa de Deus para nós pecadores. José, apesar de toda a honra e poder que ele recebe no Egito, ele não se esquece das suas raízes, seu povo e seu Deus. Antes da sua morte, o que ele pede? A única coisa que José pede é que os restos mortais dele, quando
ele fala, Deus um dia vai tirar vocês daqui e levar para a terra que Ele nos prometeu ao nosso pai Abraão, confirmou a promessa ao nosso pai Isaac, e um dia Deus da providência dele, talvez eu vou estar morto já, Ele vai levar o seu povo de volta para aquela terra. Por favor, levem meus restos mortais lá, porque eu pertenço não ao Egito, eu pertenço ao povo de Deus. 3 marcas do homem cheio do Espírito Santo: humildade, fidelidade. Terceira marca, autoridade, mas é uma autoridade diferente dessa que você vê por aí. Autoridade, Deus confere para a pessoa que é cheia do Espírito Santo de forma consistente. Você pode ver, essa pessoa devagar, ele vai recebendo oportunidades na igreja, em casa, ele vai sendo mais valorizado pelos filhos, pelas mulheres, mais respeitado. Na igreja a mesma coisa. A pessoa cheia do Espírito Santo, ele não só é humilde, mas ele é fiel, e ele recebe de Deus a autoridade. Versículo 37 a 41, a gente vê que o faraó mesmo, ele olha que escuta José, o homem de oração, falando com a unção de Deus. O próprio faraó começa a promover José. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros, por isso o faraó lhe perguntou para os conselheiros: será que vamos achar alguém como esse homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, José. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. José recebeu autoridade, e autoridade dada por Deus. José não precisou se oferecer para ocupar o cargo. Ó faraó, você precisa de um homem inteligente, sabe que eu cuidei muito bem da prisão, na casa de Potifar. Ô faraó, dá uma chance para mim. Não, José não precisou se oferecer, José não precisou pedir cargo para o faraó, José não precisou fazer campanha, José não precisou manipular, José não precisou forçar a barra, porque Deus é quem conduz a vida daqueles que são fiéis, que são cheios do Espírito Santo. A pessoa ungida pelo Espírito Santo é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Por favor, eu queria ver um amém de vocês. A pessoa que é ungida pelo Espírito Santo é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém, amém, igreja. Para aquela igreja lá em Filadélfia, aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre ninguém pode, aquela chave, aquele que abre ninguém pode fechar, e aquele que fecha ninguém pode abrir. Aquela igreja de Filadélfia, o santo disse: eis que eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja era fraquinha, pequena, e o texto fala: é Deus quem dá oportunidade, a porta aberta é oportunidade. É Deus quem vai abrindo as portas para a gente na obediência, em oração, a gente vai entrando, entra por uma porta, entra por outra. Eu não cheguei aqui a esse púlpito, meus irmãos, do dia para a noite. Tudo começou com 15 anos, quando eu comecei a ver que na minha igreja estava faltando vida espiritual entre os jovens, e começamos um grupinho de oração. Depois desse grupinho de oração saiu um grupinho de louvor. Depois apareceu uma tal de Keile falando sobre ministério na cadeia. A gente foi para a cadeia para falar para 3, 4 pessoas, 4, 5 pessoas. Um dia a cadeia, um dia das mães que foi, a gente teve o privilégio de, pela primeira vez, falar para 200, 300 pessoas. Foi a primeira sinal assim de, daí volta, e foi trabalhando com classe de adolescentes, classe de juniores, aquelas classes que naquela época ninguém queria pegar. Não tinha uma SUS, não tinha clube bíblico, ninguém queria mexer com juniores. Sobrou a oportunidade, eu entrei e fui indo. Foi entrando e foi indo, e Deus deu a oportunidade de fazer uma faculdade teológica. Foi entrando, foi fazendo, e devagar as portas vão se abrindo. Há 13 anos atrás, num domingo à noite como esse, eu poderia estar pregando na igreja de Pinhalzinho, igreja com 40 pessoas. Hoje eu estou aqui, mas eu vejo isso, a providência de Deus, Ele vai dando pouco a pouco, Ele vai abrindo, conforme você vai se consagrando, Deus vai dando para você oportunidades. Você não precisa brigar, você não precisa lutar, não precisa forçar a barra, não precisa começar, sabe? Aqueles que são contra você, você nem precisa se preocupar com eles. Quando Deus quiser colocar você lá, Ele te coloca.
apesar dos inimigos, dos desafetos. Vamos terminar. A providência de Deus sobre a vida de José. No dia que Deus tirou José da prisão e levou ele para o palácio. O poder de Deus na vida de José. Agora, em último lugar, a provisão de Deus a favor de José. A provisão de Deus a favor de José. José sabia que um dia Deus iria promovê-lo. José sabia que um dia Deus haveria de abençoá-lo. Por quê? Porque na sua juventude, através de sonhos, Deus falou com José. Deus deu para ele um vislumbre de que ele seria um grande líder. Líder da sua família, líder de muitas pessoas. Ele guardava aquilo no coração pela fé. Mas José jamais imaginava que a promoção que Deus daria seria tão grandiosa, tão boa como foi. E o texto diz que Deus levou Faraó a dar para José reconhecimento, oportunidade, responsabilidade, autoridade, proeminência, honra, riqueza, fama, poder. José não imaginava que viria tanto, de forma tão grandiosa assim, de repente. No versículo 40 fala que o faraó passou para José o governo geral do povo do Egito. No versículo 40 e 41 fala que o faraó deu para José a posição do segundo homem mais importante no país mais importante, no império, nos Estados Unidos daquele tempo. José seria como ser o segundo homem depois do Obama, hoje em dia. Deus levou o faraó a dar para José o seu anel de sinete, uma procuração irrestrita, com amplos poderes. Deus levou Faraó a dar para José roupas reais, colar de ouro, versículo 42. Deus levou o Faraó a preparar para José um desfile de ordenação, através do qual ele ia pelas ruas com arautos, gritando: abram caminho e se prostrem diante do novo segundo homem no Egito. E assim o faraó foi introduzindo José diante do povo, publicamente. E do palanque, diante de todas as autoridades, o faraó declarou o seguinte, no versículo 44: eu sou o faraó, contudo, sem a ordem desse homem aqui, ninguém levanta a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E o pessoal: ei! Mas José, ele sabia que um dia Deus haveria de abençoá-lo, mas ele não imaginava que a bênção ia ser tão maravilhosa assim. O que isso tem a ver comigo e com você? Isso tem a ver comigo e com você o seguinte: através do Evangelho de Cristo, Deus promete uma vida abundante, abençoada a todos os que se voltam para Ele e creem no nome do Filho de Cristo, no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Através do Evangelho, eu e você recebemos de Deus a promessa de que um dia nós vamos ter uma vida abundante. Mas assim como José, eu e você, a gente sabe que um dia Deus vai nos abençoar de uma forma tremenda. Mas como José, nós nem imaginamos como será glorioso o nosso futuro. A gente fica: um dia vai ser legal, mas a gente não faz ideia. Mas Jesus Cristo falou: meu irmão, minha irmã, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus Cristo falou: aquele que for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Paulo falou o seguinte: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, ele foi arrebatado ao paraíso, e lá Paulo fala, ele ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. E Paulo que foi até o terceiro céu, Paulo que em visão foi até o paraíso, e sabe o que ele falou para mim e para você, sobre o nosso futuro? Ele falou assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, um dia nós vamos ficar muito surpresos, como José ficou. Tanta glória, tanta promoção, tanta bênção. Ele jamais imaginava que tudo aquilo ia acontecer. Por isso eu digo para você, cristão: tua luta está difícil, encoraje-se, anime-se, fortaleça-se na viva esperança da sua salvação. A Bíblia fala: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Salmo 126:6. Encoraje-se, cristão, não desanima. Você está sendo disciplinado, fala: Senhor, me dá sabedoria para eu aprender logo essa lição, para o Senhor poder parar de me castigar e começar a me restaurar. É isso que eu oro a Deus. Senhor, se eu estou fazendo alguma burrada, mostra para mim.
Se eu preciso pedir perdão para a igreja, fala, eu vou lá, eu peço perdão. Se eu preciso pedir perdão para minha esposa, fala, eu vou lá, peço perdão para ela. Se eu preciso pedir perdão para as minhas filhas, eu já fiz isso, eu vou lá, peço perdão. Senhor, eu não quero gastar tempo recebendo chinelado, gastando seu tempo também, Senhor. Imagina o Senhor gastar tempo batendo em mim. Vamos acertar logo isso. O que eu preciso corrigir? Eu quero corrigir. O que eu preciso vender? O que eu preciso devolver? O que eu preciso dar? Senhor, eu estou afim de fazer o certo. Eu quero sair da cadeia, eu quero sair da provação, eu quero ir para a bênção. Ore a Deus assim, e se encoraja. Se você está numa provação, fala: Deus, me dá paciência, me ajuda a aprender rápido as lições dentro dessa academia, para que eu possa logo ser promovido para o palácio. Irmãos, agora uma palavra para quem não é crente aqui, porque até aqui eu preguei para cristãos. Agora vou dar uma palavra para quem não é cristão, quem ainda não é batizado, quem ainda não tem um compromisso com Deus, ou uma palavra para você que talvez está longe de Deus. Você já esteve perto, mas hoje você está longe, e você está machucado, você está, não está legal, você está faminto espiritualmente, você está passando por um momento de vazio interior, e Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra aqui, dentro do nosso texto, uma palavra para você. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Quando chegou os 7 anos de vacas magras, quando chegou a seca, a fome, a miséria, o texto que nós lemos, versículo 55, fala que os povos foram até Faraó, o rei do Egito, suplicando por ajuda dele, por socorro dele, suplicando por comida. Estudando esse texto, irmãos, eu poderia pincelar aqui de uma forma maior e mais nítida. Essa fome que veio sobre o Egito foi uma coisa horrível, ruim. Teve gente que chegou a considerar matar o filho para não morrer de fome e para se alimentar dos seus filhos. No Egito, através da história, toda vez que o Nilo deixava de ter um bom ano, no fato dele ele transbordar, irrigar toda a terra, o Egito sofria fome, padecia, havia miséria, e dessa vez foi terrível. O texto fala: quando chegou a seca, a fome, a miséria, os povos de toda a terra ao redor do Egito, eles vieram ao rei do Egito, o faraó, suplicando, pedindo por comida, pedindo por socorro, por ajuda. Versículo 57 fala: todos os povos vieram ao Egito. Qual que era a palavra do faraó? A palavra do faraó, quando as comitivas de vários países chegavam, pedindo sua ajuda, pedindo marcar horário com ele, o que ele falava? Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Versículo 55. Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Dirijam-se a José com as suas necessidades, dirijam-se a José com atitude de submissão, façam o que ele vos disser. Dirijam-se a José com fé, nele vocês encontrarão o suprimento necessário, nele vocês encontrarão a solução que vocês procuram, nele vocês encontrarão a salvação dessa fome que está matando vocês. E naqueles dias, José, desta forma, ele se tornou um tipo de salvador de muitos povos, especialmente da sua família, dos eleitos, que descendentes de Abraão, que vieram para lá e não só tiveram a sua fome suprida, mas foram adotados no Egito por 400 anos. Em José todos encontraram esperança, suprimento, vida, salvação daquela miséria, daquele tempo de seca e de fome. No Novo Testamento, Deus, ele envia Jesus Cristo, o grande José, o Salvador do mundo. E todas as vezes que os homens, no Novo Testamento, nos nossos dias, todas as vezes que os homens sentem fome espiritual, sentem um vazio espiritual, todas as vezes que os homens sentem um profundo vazio nas suas almas, uma profunda carência espiritual, eles, de alguma forma, eles clamam não ao faraó, mas eles clamam ao Rei dos Reis, a Deus eterno, e falam: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu estou pensando em não viver mais, eu estou pensando em desistir, a minha vida está ficando inviável, eu não sou feliz, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz, ó Deus, tem misericórdia de mim. Eles clamam pelo socorro de Deus, o Rei do Universo. E o que Deus diz para essas pessoas? Através da Bíblia, através do Evangelho, através das igrejas, Deus usa as igrejas para dizer para os povos, para todas as pessoas que clamam a Ele por salvação: dirijam-se a Jesus. Dirijam-se a Jesus. Você está com fome espiritual? Dirija-se a Jesus.
Não adianta mais sexo, não adianta mais dinheiro, não adianta mais diversão. Você está com fome espiritual. Isso não tem nada a ver com o estômago, não tem nada a ver com o corpo. Isso é uma coisa da alma, só Jesus entende. Você está com fome espiritual, meu irmão, meu visitante, meu amigo, nesta noite. A Jesus, Deus diz: dirija-se a Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é a fonte da água da vida, Ele é o bom pastor que nos conduz aos pastos verdejantes da graça de Deus, do perdão de Deus, da salvação, das promessas de Deus, das verdades maravilhosas da palavra de Deus, que alimentam a nossa alma, que nos libertam, que nos fortalecem no coração. Seu problema é o pecado. O pecado tem derrotado, envergonhado você, acabado com o seu testemunho. Jesus Cristo, eu tenho uma boa notícia para você: Jesus Cristo é amigo dos pecadores. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você perdeu sua paz com Deus, com os homens, com você mesmo, por causa de pecado. Você está meio que colocado de lado. Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. Aquela pessoa em quem tanto você confiava, aquela pessoa que você de certa forma idolatrou, fez dela o Deus da sua vida, aquela pessoa te traiu, te abandonou. Jesus, Ele é o Deus forte, fiel e verdadeiro, conselheiro, príncipe da paz. Vão para Jesus, diz o Senhor Deus. Não vai para um pastor, não vai para uma religião, não vai para uma filosofia. Vão para Jesus e façam tudo o que Ele vos disser, e a fome de vocês, a carência de vocês, a necessidade, a miséria de vocês será suprida. Vocês serão satisfeitos, vocês serão salvos, porque Ele é o pastor, Ele é o bom pastor, poderoso o suficiente para preparar um banquete em pleno campo de batalha na presença dos nossos inimigos. Ele é o pastor poderoso o suficiente para levar-nos de volta à presença de Deus, às mansões celestiais, ao céu. Por isso que o salmista termina o Salmo 23, fala: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas porque eu tenho bom pastor, quando eu morrer, eu não vou ficar apodrecendo no cemitério, eu não vou ficar debaixo de 7 paus, eu não vou ficar zanzando por aí como um zumbi, esperando um outro corpo para reencarnar. Não, bondade e misericórdia me seguirão todos os meus dias, porque Jesus é o meu pastor e nada me faltará. E quando eu morrer, certamente eu irei habitar nas mansões celestes, para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé. Talvez tenha aqui hoje alguém que está precisando tomar uma decisão séria ao lado de Deus. Você não está apenas precisando, mas você está querendo, porque hoje Deus falou com você. Já faz um tempo que Deus vem falando com você, mas hoje de forma mais clara Ele falou com você: ó, chega dessa palhaçada, chega dessa vida de testemunho ruim. É hora de você, com a ajuda do Espírito Santo, com humildade, dependência, pedir ajuda da igreja, para que eles orem por você, que eles te apoiem. E você quer começar uma vida nova, junto com Deus, junto com a igreja. Talvez tenha alguém aqui hoje que está precisando entregar sua vida a Cristo e falar: olha, eu nunca realmente aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ele não é o rei da minha vida, eu não vivo para a glória dele, eu vivo para a minha glória. Eu só penso, amanhã por exemplo, a tendência minha natural é de acordar pensando naquilo que me interessa. Deus, deixa para domingo, deixa para a hora do sufoco. E esse não é um jeito de viver, você sabe disso. E hoje, talvez é o dia de você falar: a partir de hoje eu quero viver para a glória de Deus. Com a ajuda dele eu quero viver para a glória dele. Eu quero acordar amanhã pensando em primeiro lugar: Senhor, nesse dia seja feita a tua vontade, dirige meus passos. Senhor, eu quero ser o teu embaixador. Senhor, não permita que eu erre, não permita que eu me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero viver para a tua glória, eu quero ser um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo. Por isso perdoa meus pecados. Será que tem alguém aqui hoje que está querendo tomar essa decisão? Nós queremos orar por você. Vai considerando isso no seu coração. Enquanto a gente canta, vai considerando isso. Será que hoje é dia de eu fincar uma estaca e falar: nesse dia, nessa hora, nesse lugar, eu tive um encontro com Deus, Ele falou comigo e eu respondi a Ele pela fé. É um novo começo na minha vida.
Deus tocou no seu coração fazer uma entrega de vida a Ele, no sentido de aceitar Jesus, como a maioria aqui um dia aceitou, tomar essa decisão de assumir um compromisso com Deus, reconhecendo que você é pecador, reconhecendo que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, e Ele te chama para a salvação, para o discipulado, para você vestir a camisa de Cristo e ser um embaixador dele. Ele assume os seus pecados, Ele imputa em você a sua justiça e te dá uma nova página. Você pode falar para os seus amigos: olha, tudo que eu fiz até hoje, eu já confessei a Cristo, eu já reconheci que é um erro, foi um jeito errado de viver. A partir de hoje eu espero que vocês vejam em mim uma forma diferente de vida. Eu espero que a partir de hoje vocês vejam um novo Silas, uma nova Maria, um novo José, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, onde eu fiz uma entrega de vida a Deus. Se tem alguém aqui que queira fazer isso, a maioria de vocês já fizeram isso, mas tem alguém aqui, por favor, onde você estiver, levanta a sua mão, nós queremos orar por você. Aonde você estiver, levante sua mão. É assim que a gente se torna membro da igreja de Cristo. Tem alguém? Aonde você estiver, levante a sua mão. Amém. Acredito que a maioria aqui está bem nesse quesito. Outros estão ainda pensando. Nós estamos orando para que você tome uma posição séria quanto a isso. Não morra sem se acertar com Deus. A eternidade é muito tempo para você se arrepender da sua covardia de tomar uma posição em relação a Deus. Eu queria agora perguntar aqui: tem alguém aqui que já é crente, já é salvo, mas através dessa mensagem sentiu Deus falando no seu coração: eu quero ser um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, eu quero ser mais humilde, mais fiel, eu quero que as oportunidades venham do Senhor e não sejam conquistadas na unha. Eu quero ser como José, usado e promovido por Deus, provado e aprovado e usado por Deus. Onde você estiver, levante sua mão, nós queremos orar por você. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Querido Deus e Pai, olha para nossas mãos levantadas, Senhor. O Senhor falou conosco e nós estamos respondendo a Ti. Sim, Pai, a Tua palavra é maravilhosa, o Teu desafio calou no nosso coração. Pai, nós queremos a Tua bênção. Nós queremos, Pai, ser como esse Teu servo, provado, aprovado e usado por Ti para abençoar muitas pessoas, Pai. Nós não queremos que essa vida termine com a gente vivendo egoisticamente, vivendo, Pai, de uma forma medíocre, vivendo para nós mesmos, Pai, só preocupados com isso ou com aquilo. Oh Deus, nós queremos viver de uma forma maravilhosa, Te glorificando, usando o nosso dom, nosso talento, usando o nosso tempo, nosso dinheiro, usando, Senhor, tudo que temos e tudo que somos, para exaltar o nome daquele que é digno de todo louvor, de toda glória, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queremos chegar na Tua glória, Senhor, com o nome de várias pessoas que o Senhor nos deu o privilégio de levarmos a Cristo, de conduzirmos pelos Teus caminhos. Queremos chegar no céu, Senhor, com várias pessoas que nós ajudamos, Pai, a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Ó Deus, nos abençoa, perdoa aquilo que cometemos de errado, Senhor. Com a Tua graça, com o Teu amor, Senhor, agora lança esses pecados no fundo do mar e nos dá, Senhor, uma nova página, um novo começo nessa semana, Senhor. Começo de uma vida de vitória na Tua presença. É isso que nós pedimos, é isso que nós Te agradecemos e louvamos em nome de Jesus, para a Tua honra e glória. Amém, amém. Cantemos a segunda parte dessa música.